Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina. A coordenação motora fina, ela envolve os músculos menores e está relacionada com movimentos mais delicados, mais precisos, como pintar, desenhar, recortar, ou até mesmo amassar bolinhas de papel ou de massinha. Ela está relacionada a esses movimentos. Eu separei algumas dicas de atividades que a gente pode fazer para estimular esta área da coordenação motora e com materiais que a gente tem em casa, tá? Aqui eu tenho pedras coloridas, essas pedrinhas de decoração de jardim, sabe? Caso não tenha pedras coloridas, pode-se utilizar grãos de feijão e de milho, por exemplo, que são grãozinhos um pouco maiores. Sugiro, tá? A gente sempre dá a dica de utilizar de preferência 5 grãos de cada, 5 grãos de milho, 5 grãos de feijão. Por quê? Também estamos trabalhando a questão de tolerância. Então, muitas crianças, quanto mais novinha, a tolerância é mais curta. Então, não adianta você pegar um monte de grãos e pedir para a criança separar, que também vai chegar uma hora que a criança não vai mais querer fazer. Então, aqui eu separei algumas pedras coloridas e o comando dado é separa a pedra roxa da pedra verde, por exemplo. E a gente vai trabalhar primeiro a separação das pedras. Se eu vejo que a criança desenvolve bem esse movimento de separar as pedras coloridas, então eu vou começar a dificultar o desenvolvimento dessa atividade. Como? Agora você vai utilizar um dedo de cada vez. Então você vai usar primeiro o polegar e o indicador, depois você vai usar o polegar e o dedo do meio, depois o polegar e o anelar. Então, a criança vai ter que pegar com o anelar. Depois, o polegar e o dedo mindinho. Ah, legal, ela desenvolveu bem? Então, agora nós vamos para a mão que não é dominante. Também, o mesmo esquema. Primeiro, a gente só trabalha movimento com o polegar e o indicador. Desenvolveu bem esse movimento, então agora a gente dificulta usando o dedo do meio, o anelar e, por último, o mindinho. Legal, a criança desenvolveu bem essa atividade. Muito bom. A gente vai para outros movimentos, outras atividades. Aqui agora eu separei uma outra atividade onde vocês podem construir com materiais recicláveis também e usando a imaginação da criança. Então aqui eu tenho uma garrafa PET. Essa garrafa PET, no caso, ela tá pintada. Vocês podem pintar com a criança, fazer olhinhos, orelhinhas na garrafa. Vocês podem montar a garrafa como vocês querem. Depois você, como adulto, o adulto vai pegar e vai fazer furos nessa garrafa. Esses furos nós vamos usar para pôr canudinhos dentro. Então a criança vai ter que colocar o canudinho dentro do furinho. Aqui eu posso trabalhar primeiro usando o movimento normal, o movimento de pinça com o dedão e o polegar e o indicador, perdão. Depois eu posso também trabalhar o dedo do meio, o anelar e assim vai indo. Além de trabalhar a questão de noção de espaço. Onde o canudinho vai conseguir entrar? Você consegue colocar o canudinho no buraquinho mais fininho, no mais grosso? Onde vai entrar o canudinho? E você também pode trabalhar cores aqui. Agora nós só vamos colocar os canudinhos amarelos. Agora só canudinho verde. E assim vai indo. Vocês trabalham N atividades, N movimentos com essa brincadeira. Isso aqui vocês podem construir com a criança de vocês. Trabalhando a questão de imaginação, a gente tem uma atividade envolvendo o brinquedo. Então, aqui eu tenho um brinquedo e eu amarrei elástico nesse brinquedo. E a ideia é inventar uma história bem criativa, dizendo que esse brinquedo está correndo perigo e ele precisa ser salvo. Quem será o herói desse brinquedo? Aí a gente vai estimular a criança a salvar o brinquedo. Então ele vai ter que soltar o elástico desse brinquedo para que ele consiga escapar tranquilamente, sendo um grande herói do brinquedo. Essa é uma atividade que também envolve a coordenação motora fina, envolve a questão de tônus, e aqui a gente também está trabalhando noções de estratégia. Qual que vai ser o elástico? Como é que ele vai soltar esse elástico que está mais forte? Então, você vai trabalhar outras áreas e outras habilidades também com esse brinquedo. Ainda usando os elásticos, a gente tem outra brincadeira que envolve também a questão do tônus, a força que a gente exerce com esses músculos. Então, quando a criança é menor, quanto menor for a criança, a gente vai começar sempre de movimentos
maiores, sempre partindo do macro para ir dificultando para chegar no micro movimento. Então, o grande movimento aqui seria a criança abrir o elástico, colocar na lata. Às vezes a criança não vai conseguir fazer isso já de primeira, por mais que você mostre o exemplo. Então, nós vamos deixar a criança estipular a estratégia dela. Pode dar uma garrafa, que ela possui esse bico mais fino. Então, a criança pode utilizar dessa garrafa para colocar o elástico. Então, você diz assim, coloca o elástico na garrafa e deixa. A criança pode colocar o elástico sobre o gargalo e empurrar, rolar. Tá aqui na garrafa. Beleza. Se você vê que a criança desenvolve bem essa habilidade, então você começa a dificultar. Agora você vai ter que abrir o elástico para colocar na garrafa. E ela vai fazendo pelo processo de imitação, ou pela explicação, ou pela estratégia mesmo que ela estipular, que ela definir. Depois que vê que ela desenvolve bem na garrafa, então você parte para a lata, pedindo para a criança colocar o elástico, abrindo o elástico e colocando na lata. Essas são algumas dicas de atividades que a gente trabalha com materiais recicláveis. Pode ver que eu sempre utilizo uma garrafa PET, lata de tomate, o que for. A gente sempre vai procurar trabalhar com materiais recicláveis nesses vídeos. Porque é muito mais prático, mais barato. E assim, são materiais que a gente pode conseguir em casa. Eu estou usando um elástico que foi cortado de um barbante de elástico. Vocês podem usar amarrador de cabelo, vocês podem usar elástico de dinheiro, o que vocês tiverem de material em casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Se tiver dúvidas, pode chamar. Estamos aqui para fazer trocas, ok? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!